Falar de futebol, o Santos chegou. O Peixe bateu o Botafogo no Rio de Janeiro e empatou com o Palmeiras na liderança do Brasileirão. O gol da vitória do alvinegro praiano foi marcado pelo atacante Marinho. Um mini míssel que garantiu 3 pontos importantíssimos que levaram o Santos à liderança do Brasileirão. Agora o Peixe soma 26 pontos, empatado com o Palmeiras e na próxima rodada enfrenta o Avaí na Vila Belmiro. Para falar sobre essa importante vitória e a participação dos times paulistas na rodada, eu converso com o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. O Botafogo, se diria, foi um adversário à altura para o Santos? Ou... Olha, o Santos, no primeiro tempo, ele teve um pouco de dificuldades, tanto é que acabou 0-0, depois ainda com uma expulsão, né, o Lucas Veríssimo pendurado com um amarelo, jogando fora de posição, acabou sendo expulso. O jogo poderia ter tomado um outro rumo até diante disso, mas acabou que a coisa mudou. Por quê? Porque o Sampaoli fechou a casinha, coisa que não é muito a dele, né? E não é comum acontecer. Não é comum, né? Viu o que estava acontecendo. O Botafogo ainda teve um jogador expulso. Coincidentemente, o Gilson, que tinha sofrido a falta do Lucas Veríssimo, acabou expulso. E o Marinho acerta um gol desse, né? O primeiro gol que ele faz pelo Santos. Uma vitória importantíssima, fora de casa, né? Eu já tinha vencido o Bahia, já tinha vencido o Botafogo. Agora venceu o Botafogo 1-0 também. E agora, você vê, Irineu, teve esse chute do Marinho, 1-0, olha só. E o Gatito, a bola foi tão forte, Irineu, mesmo assim o Gatito ainda toca na bola. Tocou na bola, mas não conseguiu, né? O Soteldo quase faz um golaço também. Olha só o drible. O Santos teve chances, né, de ampliar o placar, né? Principalmente, coincidentemente, depois que o São Paulo fechou, o Santos começou a atuar mais nos contra-ataques, o Santos teve mais chances. Teve o gol, teve essa do Soteldo e acabou sendo justo, né? O resultado acabou sendo justo e o Botafogo, apesar de estar lá em cima... É um time limitado também, né? Não tem um grande elenco. Tem uma certa limitação o time do Botafogo, né, Ted? Agora, você citou aí que são 2 vitórias consecutivas e com uma perspectiva positiva, já que agora o Santos faz 2 partidas em casa, né? Exatamente. Pode somar 6 pontos aí agora. Exatamente. Contra 2 adversários, um é o Avaí, que está muito mal, né? Dia 28 agora na Vila Belmiro, 4 da tarde. E depois o Goiás, que também, por mais que esteja lá em cima, é um adversário que vive instabilidade. Outro dia o Goiás levou 6 do Flamengo, no Maracanã. Quer dizer, são 2 jogos, teoricamente, para o Santos conseguir mais 6 pontos. Bom, hoje no fim da tarde o presidente Pérez anunciou o nome de Paulo Autuori como novo homem forte do futebol da equipe. Ele vai comandar o masculino, feminino e também a base do clube. O repórter Carlos Lopes e o apresentador Armando Gomes estavam lá e têm mais informações. Olá, Irineu, boa noite a você e a você que acompanha o Caderno Regional. Estou aqui ao lado do jornalista Armando Gomes, que vai falar pra gente a respeito dessa contratação. Paulo Autuori, bom nome para comandar o futebol do Peixe? Ótimo, ótimo. Competente, culto, educado, acima de tudo, prestativo. Já conhecia o Sampaoli. Sampaoli, ou São Paulo, como queira, né? Ficou satisfeito com a contratação dele. E outra coisa, o Paulo Autuori vai comandar futebol masculino, feminino e amador. Quer dizer, ele será realmente um coordenador. Agora, o Sampaoli terá alguém, ainda comentei agora há pouco com o presidente isso, ele terá alguém acima dele. Porque a tratativa do Sampaoli era direta com o presidente, o que é errado. Se não tiver um fusível, o aparelho queima, né? E esse elo do presidente com o técnico vai ser agora interposto pelo Paulo Autuori. Está no meio dos dois, aquele meio ali para poder fazer o chamado meio-campo. Achei uma ótima contratação. Valeu, Armando. Muito obrigado pela participação. Voltamos com você, Irineu Alves. Bom, é a segunda passagem do Autuori pelo time do Santos, né, Ted? O técnico já foi campeão mundial com o São Paulo, agora vai cuidar aí de todo o futebol do clube, inclusive das categorias de base. Foi uma boa escolha, você diria? E como você imagina que vai ser a relação dele com o técnico Jorge Sampaoli? Olha, primeiro, eu acredito que tenha sido uma boa escolha, porque o Paulo Autuori tem aquele perfil calmo, tranquilo, conciliador, né, fala mansa, é o tipo do profissional que lida bem com a imprensa, dá entrevistas e tira um pouco o Pérez do espectro, né? O Pérez ele sempre dá entrevistas muito visado, né, para tudo que acontece no Santos, então... E acaba sendo controverso, né, o Pérez? Exatamente, o Pérez dá entrevistas um pouco complicadas às vezes e o Autuori
chega para justamente tirar um pouco o Pérez disso. Tanto é que ele vai coordenar todo o futebol, não é só o masculino, quer dizer, isso dá uma amostra do masculino, feminino e a base. Exatamente, né, dá uma amostra do que se quer, do que se pretende. E a relação dele com o Jorge Sampaoli? O Sampaoli, eu acredito que não haja problemas, até porque os dois, o Paulo Autuori já foi treinador, o Sampaoli é o atual treinador, eu não acredito em rusgas não, justamente por esse perfil do Sampaoli. Se fosse um outro tipo de perfil, eu poderia até imaginar, mas com o perfil do Autuori eu não acredito. De repente melhora até a relação do Sampaoli também com o clube, né? Tendo o Autuori, por exemplo. Fica um elo ali mais fazendo uma mais ligação, garantido, né? Exatamente. Bom, falar dos outros times, Palmeiras... Foi surpreendente a derrota, você diria, diante do Ceará, fora de casa, 2-0. Todo mundo esperava que o Filipão colocasse um time lá misto, né, como a gente costuma dizer. Ele foi com força total e acabou sendo derrotado por 2-0. 2-0 e o Ceará dominou o jogo, boa parte do jogo. Né? O Ceará teve grandes chances, aí o primeiro mérito gol, né? do Ceará, né? Que fique claro isso também, né? O Ceará teve muito mérito na vitória. Né? A gente fala às vezes até que surpreende, mas surpreende pelo fato que não é comum. Mas pelo jogo em si, o Ceará foi muito melhor que o Palmeiras. O primeiro gol que a gente viu aí com o Matheus Gonçalves, um belo gol, um rebote ali da defesa, né? Ainda teve a checagem, né? Do VAR teve no gol, né? E aí agora, o VAR continua chato, né? Continua. Nossa. Continua. todo jogo vai ser assim. Enquanto não resolver essa comunicação mais rápida, e você vê... Demora muito, né? Demais, pelo menos 5 minutos. O problema em si não é a existência do VAR, mas o tempo que se leva, né? Eu não sei qual é a dificuldade para se ver o lance do impedimento no jogo do Flamengo e do Corinthians, por exemplo. Está impedido? Não está impedido? Calma, eu só vi o juiz falando assim, calma, e o jogo parado, né? Aí fica complicado. Você estava falando do segundo gol do Ceará, estava falando, que é um tipo de gol que o Palmeiras, às vezes, poucos times tomam, né? Porque veio do goleiro, um toque do Felipe Melo e sobrou para o Leandro Carvalho, que encobriu e fez um... Foi a segunda derrota, né? Segunda derrota. Teve a eliminação na Copa do Brasil. 33, né? Ele estava invicto no Campeonato Brasileiro e agora 2 derrotas seguidas aí. Não dá para falar em crise, né? Olha, não, ainda não. Eu só falaria em crise, Irineu, se de repente o Palmeiras joga amanhã pela Libertadores contra o Godoy Cruz. Se perde lá na Argentina, por mais que seja na Argentina, aí já são três torneios diferentes. Dependendo do tamanho da derrota, aí já se pode falar em crise. Agora, por enquanto, vamos esperar até amanhã para ver amanhã o jogo. É amanhã 9h30 da noite em Mendoza. Bom, como já citei aqui, Corinthians e Flamengo acabaram empatando, né, jogando na Arena Itaquera, 1-1. Exatamente. Um resultado que não foi bom para ninguém, na verdade, não é? Ninguém. Acho realmente que o Corinthians teve a grande chance de vencer o Flamengo nesse jogo. Exatamente. Né? E aí o pênalti, né, que, aliás, um pênalti muito bobo, né, até infantil, por mais que o Wagner Love estivesse frente para o gol. Deu um trança-pé, né, como a gente costuma dizer no Wagner Love. Foi meio estabanado, né, o berril. E aí o lance que demorou... O primeiro já tinha demorado um tempinho, mas esse aí bateu todos os quebrou recordes. todos os recordes, né? Pelo menos foram 5 minutos entre... Tudo bem que esse é um lance pro VAR, né? Exato, é um milimétrico. É milimétrico, quer dizer, não há como, né, se detectar... E, aliás, uma cena que torna-se cada vez mais comum. A televisão mostrando gente rezando, esperando a decisão do VAR. Quer dizer, porque a demora é tanta que o pessoal reza, fica naquela expectativa. Bom, os maldosos estão dizendo aí que os dois times de maior torcida do país vão brigar por uma vaga na Sul-Americana. É um exagero. Ah, né? Não, aí não chega a tanto. Não. Aí é um pouco demais, é meio cedo, né? Pra isso. É a torcida do contra, né? Aí é um pouco demais. Bom, antes da gente terminar nos campos, vamos para as piscinas. Mais um atleta da Unisanta brilhou hoje nas águas coreanas. O Nicolas Santos conquistou bronze na prova dos 50 metros de borboleta. Mais uma grande conquista aí para um atleta de 39 anos e que demonstra que ainda está em boa forma, não é, Ted? O Nicolas Santos é um desses fenômenos, né, da natação. Né? Ele tem 39 anos, a prova é a especialidade dele, né? 50 metros por borboleta. Ele que, teoricamente, nem estaria, né, nesse Mundial, ele foi convidado pela FINA, né, porque a princípio... Exatamente, a CBDA levaria só atletas que disputam modalidades olímpicas, o que não é o caso dos 50 metros por borboleta. Ele foi lá e conquistou o bronze. E ainda teve a Ana Marcela há poucos dias com duas medalhas. Quer dizer, nos 5 quilômetros da maratona e nos 25 quilômetros. Dá para pensar em Tóquio ainda para o Nicolas? Olha, o próprio Nicolas, inclusive, fala em brigar por vaga em Tóquio, mas no 50 livre, né? Já em função dessa especialidade dele não constar no programa olímpico. Mas, olha, diante dos desafios que o Nicolas cumpre a cada dia, eu não tenho dúvida que é capaz que ele tente e se classifique. Bom, só para lembrar, o Brasil tem 3 medalhas na competição, as 3
de atletas da Unisanta, da Universidade de Santa Cecília. Ted, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Uma boa noite, Irineu. Um abraço a todos.